Meu nome é Lede Maria Oldoni Ferraz. E Leide, quando que você começou a trabalhar na UniOeste, ou no caso na Festivel? Eu comecei na década de 70, 1976, no finalzinho de 76. Então você pegou bem o comecinho da Festivel, quer dizer, quase. Quase o começo. Existiam apenas 4 cursos na época e depois aí começaram a vir os outros gradativamente, mas era bem pequenininha, pouquíssimas pessoas trabalhavam aqui. Os professores normalmente eram profissionais liberais ou servidores de instituições tipo Copel, Telepar na época, e à noite eles vinham para cá dar aulas. Você lembra quais cursos que tinham esses 4 primeiros cursos? Letras, pedagogia, ciências com habilitação em matemática e com habilitação em biologia. Então Esses foram os primeiros cursos. Enfermagem veio depois, engenharia agrícola veio depois. Antes da enfermagem, da engenharia agrícola, vieram ciências contábeis, administração. E depois veio a engenharia agrícola, aí a enfermagem e a engenharia agrícola passaram a ser cursos diurnos. E aí tudo começou a mudar, porque daí começou a ebulição dentro do meio acadêmico. Até então só tinha aula à noite, o pessoal, todo mundo trabalhava de dia, vinha para a escola de noite, né? Então não tinha movimento estudantil, não tinha, até porque as épocas eram outras, né? Era muito diferente de hoje. E no caso as pessoas aqui trabalhavam só à noite também, então nesses primeiros anos? Normalmente à tarde e à noite, o administrativo, né? Secretaria e financeiro, à tarde e à noite, alguns apenas à noite. E em qual setor que você começou? Qual o primeiro setor que você trabalhou na Festivel? Na biblioteca. Na biblioteca? Biblioteca. Desde sempre biblioteca. Eu aprendi a amar a biblioteca de uma forma assim que hoje eu acho que as pessoas não entendem muito, porque a única fonte de pesquisa da época era a biblioteca, não existia outra fonte de pesquisa. Então a biblioteca era o lugar que as pessoas buscavam o conhecimento. Época de prova, a biblioteca era uma loucura, porque todo mundo ia para a biblioteca estudar, né? Então a biblioteca foi assim um setor de extrema importância na Festivel e depois na UniOeste por um bom tempo também. E depois, quando se transformou em UniOeste, você continuou na biblioteca? Não, porque aí veio todo aquele processo de federalização da Festivel. Porque até então só existia como instituição de ensino superior em Cascavel a Festivel, que era uma fundação municipal que cobrava a mensalidade dos alunos. E a época as coisas ficaram difíceis, os alunos não conseguiam mais pagar, e aí vamos atrás de buscar uma outra saída. E aí começou o tal do processo de federalização. Vamos buscar uma universidade federal, vamos transformar a Festivel numa universidade federal. E aí veio todo o processo de busca de uma universidade, né, que era o sonho da comunidade, não só da comunidade acadêmica, como da comunidade, da sociedade civil organizada, que participou de todo o processo. Então eram os alunos, os professores e os funcionários, além da comunidade, da sociedade civil organizada, a SIC, a MIC, todas essas instituições participaram ativamente do movimento de criação da universidade. Começou pela Festivel e aí Rondon, Facimar, Toledo, Facitol se juntaram. Aí eram três faculdades isoladas, vamos dizer assim, buscando não sei qual a palavra usar aqui, mas buscando transformar isso numa instituição pública. E aí Foz do Iguaçu, na época, não queria entrar no processo. Só que quando o governo resolveu que ia criar, ele exigiu que Foz do Iguaçu entrasse. Ou Foz do Iguaçu entra, ou não acontece nada. E aí Foz do Iguaçu só tinha a ganhar com isso, né? Aí Foz do Iguaçu entrou. Então foi um processo assim bem interessante. Você lembra? E eu fui aí, como eu era presidente da AFUVEL na época, e porque tudo acontecia pelas associações, a DUC, a AFUVEL aqui,
porque não existiam sindicatos na época, não era qualquer um que criava um sindicato, cada um tinha o seu espaço delimitado, era tudo muito diferente de hoje. Vivíamos ainda na época do governo militar, que tudo era bem diferente. E aí, como eu participei de todo esse processo da discussão, da escrita dos estatutos, essas coisas todas, quando foi criada, efetivamente, eu fui convidada para ir para a sede da FUNIOeste, que ironicamente foi instalada na Rua Mobral. Mobral é um movimento de alfabetização brasileiro, de alfabetização de adultos. Então, olha a ironia. A universidade, depois de tanto tempo, foi criada e foi instalada na Rua Mobral. É bem irônico. É irônico. E, bom, então daí você, da biblioteca, daí você foi trabalhar, no caso, na sede, que seria hoje o que é a reitoria. Sim. Uhum. Isso foi em 88. 88. Mas, bom, em 88 ainda não estava oficializado como Unioeste. Não, ela foi criada como FUNIOeste, que era um nome comprido, Fundação Federação das Instituições de Ensino Superior do Oeste do Paraná. Esse era o nome da Unioeste na época. Aí foi quando tudo começou. A gente passou a ser estadual daí na época, porque antes houve a famigerada viagem para Brasília, que era para buscar a federalização. Nós fomos com 7 ônibus daqui a Brasília, porque teríamos uma audiência com o ministro da Educação, que criaria a Unioeste. Chegando lá, cadê o ministro? O ministro tinha ido para o estado dele, lá para Santa Catarina. Não, nem em Brasília estava para nos receber. Era o Bonhoeffer? Tinha uma audiência marcada com ele e ele não estava lá. Aí, um determinado senador veio falar conosco na porta do ministério e disse: eu sou candidato a governador do Paraná. Se vocês não conseguirem nada aqui, quando eu for governador, eu estadualizo. Aí a gente voltou para casa, né? Frustrado, uma viagem sofrida, sem ter o que comer, sem ter nada, foi muito difícil. E vamos brigar em Curitiba agora, então, né? Já que não conseguimos Brasília. E não é que esse senador virou governador e criou a Unioeste. Quem é esse senador? Hoje não é mais. Hoje não é mais. Até a última legislatura ele era. Álvaro Dias. Álvaro Dias. Uhum. E aí a gente voltou para cá e começamos aí a luta em Curitiba, né? Você lembra que ano que foi essa viagem aí? Para Brasília? É. Me lembro, Neuza. Data e nome para mim é complicado. Não me lembro. Tudo bem, sem problemas. E como era a Festival quando você começou a trabalhar? Você falou um pouquinho já, mas como que era assim, a estrutura física, como que funcionava aqui? Tinha 4 desses pavilhões aqui, só 4, na época que eu entrei. A biblioteca era lá no primeiro pavilhão, lá onde tem, não sei se ainda agora tem... um mini auditório. Então, a biblioteca era lá naquele prédio. Tanto que a ventania, por 2 vezes, levou o telhado embora. A primeira vez ela trouxe o telhado aqui para baixo. E ainda bem que tinha jogo da seleção brasileira na época, no dia, e na hora do intervalo, boa parte dos alunos foi embora assistir o jogo do Brasil. Porque senão teria acontecido o pior, porque as coisas que foram, aquelas tesouras de telhado, saíram de lá e vieram e atravessaram o teto aqui de uma sala de aula. Nossa. Foi bem violento o negócio. Esse dia que os livros todos ficaram ao relento, deu um estouro, assim, a gente olhou pro céu, né? Porque não tinha mais teto. A gente olhou para cima, era o céu. Assim, e aí a gente tirou tudo. Alguns alunos ajudaram. Teve um que chegou a cair, quebrou a perna lá no dia, carregando o livro, ajudando a gente. Foi, assim, bem traumática a situação. Colocamos os livros em várias salas, colocamos os mais caros, os novos, do novo curso, numa sala que achávamos que estava seguro, só que chovia igual lá fora nessa sala. Quando a gente foi ver no outro dia, os livros estavam todos encharcados, mas com a ajuda do sol, de um monte de ventilador, um monte de pessoas, a gente conseguiu salvar muitos deles.
E foi episódios assim que marcaram, né? Porque a gente amava aquilo tudo. E de repente aquilo tudo, né, levado embora, foi assim bem difícil. E aí teve um episódio muito engraçado, para mim não muito engraçado, porque tinha uma funcionária na biblioteca cujo pai era professor também. E ela trabalhava até a hora do intervalo. Passando o intervalo, ela ia embora, o pai dela vinha buscá-la. E uma noite dessas, o pai dela entrou e disse assim: eu não enxergo direito, mas tem uma coisa estranha ali na escada. E a gente foi ver o que era que tinha de estranho na escada. Uma cobra enrolada. Ela tinha entrado eles tinham aberto um espaço para tirar a água nesse dia do temporal. E ficou aberto aquele espaço, tipo um buraco assim na parede. Uhum. E a bicha entrou por ali e ficou alojada ali. Meu Deus. Meu Deus, digo eu. Então tem coisas hilárias que aconteceram também. Aí a gente chamou a professora Zélia, que era professora de biologia, né? A professora Zélia e mais algumas pessoas corajosas pegaram aquela coisa peçonhenta. E levaram para o laboratório. Tem umas coisas assim bem hilárias que aconteceram. Mas... E em relação ao trabalho, assim, como que era a organização do trabalho, como que funcionava? Você comentou antes, né, que os primeiros cursos eram só noturnos, então como que era organizada essa questão dos alunos? Eu não posso falar muito da questão pedagógica, sabe, Neuza? Porque a gente trabalhava cada um no seu cantinho, né? Então, eu sei tudo da biblioteca, isso, mas da organização em si eu não sei não sei o que exatamente poderia falar. Os cursos funcionavam à noite, eram semestrais, né? Era um regime semestral, e nós trabalhávamos, a biblioteca começava a trabalhar às 3 horas da tarde e ia até às 11 da noite, no começo. Depois passou a trabalhar da 1h30, quando veio a enfermagem, que era à tarde. A gente trabalhava da 1h30 até às 11. Depois, quando começou a engenharia, a gente começava às 8 e ia até às 11 da noite. Começava às 8 da manhã, com o intervalo do almoço, e aí abria 1h30 e tocava direto até às 11 da noite. E era assim, era gostoso. Era muito bom. E quando teve essa transição, assim, que do noturno para passar a ter curso diurno, com engenharia agrícola, enfermagem, assim, como que foi essa transição? O que você sentiu que mudou, assim, na faculdade? A vida acadêmica aí passou a ser intensa, né? E o pessoal da engenharia da época era muito politizado. Tanto que foram eles que começaram todo o movimento da transformação da universidade. Na verdade, a coisa começou, a ebulição desse processo todo começou com os estudantes. Especificamente da engenharia agrícola, um povo que veio de fora, bem politizado, que chegou e começou a botar a política aí no meio. E a coisa foi. E aí tinha aula o dia inteiro, aí tinha aluno o dia inteiro, aí a coisa começou a mudar. Aí passou a ser quase que uma vida universitária, né? Ainda era a FECIVEL, mas a vivência da comunidade acadêmica já passou a ser diferente. Tinha os alunos que você falou que eram de fora, de outros estados, tinha de outros países também, como que era? Não, eram basicamente o pessoal de Minas Gerais que veio, que começou a mexer com o negócio, sabe, a botar lenha na fogueira. E aí acabaram trazendo, né, o pessoal daqui, não só dos cursos diurnos, os cursos noturnos demoraram a entrar no processo, porque eles eram aquele povo mais assim, trabalhava o dia inteiro, vinha para a escola à noite e não queria saber de bagunça, porque era difícil, né, trabalhar o dia inteiro, estudar à noite e chegar aqui e ter movimento, né, então eles não gostavam muito. Mas por fim foram convencidos e entraram também, né. E como que era na época assim que as construções eram menores, o bairro aqui também não era muito desenvolvido. Como que era para chegar aqui? Como que era o espaço aqui? Tinha ônibus. O ponto de ônibus era ali na frente, bem na frente
de onde hoje é o mini auditório, onde era a biblioteca, um ponto de ônibus bem ali. O pessoal vinha de ônibus. Tinha ali onde é agora o estacionamento da reitoria, ali era tudo arborizado, era muito bonito aqui. Tinha um estacionamento grande, que ia quase até onde está a reitoria hoje, com árvores, era bem bonito ali o estacionamento. Então, na época, quem tinha carro vinha de carro, quem não tinha carro vinha de ônibus, muitos iam de bicicleta. A vida era muito mais difícil que hoje, né? Pra todo mundo. Nessa época já tinha o viaduto lá ou não? Que tem um episódio do viaduto, né, na história da União Não sei se tem uma história, essa eu não conheço. Não conheço a história do viaduto. Mas assim, quando você começou a trabalhar, já tinha o viaduto ali ou ainda não? Eu acho que ainda não. Eu não tenho certeza, porque eu morava aqui no bairro, então eu não usava aquele viaduto, se é que ele existia. Pelo menos para vir trabalhar, não. E assim, e que além dessa história aí da cobra, quais memórias mais interessantes você tem, seja da Festival, ou da Unioeste, ou do processo de transição, como que foi isso? E o processo eu sei falar um pouco do processo de transição, porque da Festival, como eu falei, a gente ficava restrito, cada um no seu setor, né? Mas eu aprendi muito com a minha primeira chefe, que eu não vou esquecer nunca, eu faço questão de dizer o nome dela, se isso aqui for efetivamente divulgado, Dona Liselotte Rechenberg, era uma senhora alemã, uma pessoa fantástica, que me ensinou muito, muito para a vida. Com relação ao trabalho, me ensinou a gostar do trabalho, me ensinou o trabalho técnico de biblioteca, me ensinou muito para a vida e também me ensinou a amar a instituição, a lutar por ela. É uma pessoa que eu tenho, assim, uma lembrança maravilhosa. E a biblioteca me ensinou muito. Não os livros da biblioteca, mas o trabalho na biblioteca. Que seguramente não era ler. Não era ler os livros lá dentro. Li muito, mas li muito em casa. Então, na biblioteca eu tenho boas lembranças. Finais de ano ela fazia aquelas comemorações, assim, muito legais. Aí, de repente, ela resolvia fazer um chá para as zeladoras. Ela trazia tudo, fazia. Era uma pessoa linda, Dona Liselotte. Tem uma memória, assim... Na minha memória, ela... E da nossa companheira também de trabalho, também com certeza teria. Ela também já foi embora. Enfim, quando começou o processo de estadualização, eu era presidente da FUVEL. E aí eu participei de todo o processo. Todas as reuniões, acabei sendo a redatora das minutas de estatuto e regimento, que foram discutidas assim, exaustivamente entre todo mundo. Porque assim, eram 4 faculdades, cada uma com o seu patrimônio, cada uma com a sua história, com a sua organização, com as suas direções, né? Com os seus estatutos, com os seus regimentos, cada um com a sua vida. E de repente essas 4 viraram uma, que tinha que ter uma única legislação, tinha que ter uma direção única, tinha que caminhar no mesmo caminho. E isso foi um processo muito demorado e muito discutido. De vez em quando as reuniões eram assim, a gente falava, meu Deus, eles vão se matar dentro daquela sala que a gente ouvia, sabe? E assim, as discussões eram muito acirradas. Só que assim, saía para almoçar, ia todo mundo almoçar junto e tal, voltava e a discussão continuava. E teve um período que as reuniões eram um dia em Foz, um dia em Toledo, um dia em Rondon, um dia em Cascavel, rotativas para que só as de fora não tivessem despesa, né? Então, ninguém tinha recurso, na verdade. Então, tudo era caro para todo mundo. E foram muitas reuniões, muitas discussões, até se chegar a um denominador comum. E aí foram redigidos o estatuto e o regimento. E aí foi chamada uma assembleia universitária, porque a lei exigia isso, com a comunidade universitária toda para discutir estatuto e regimento. Nossa! Foi assim, foi um intensivão, assim, tipo 3 dias de assembleia. Nossa, em 3 dias?
Fazer tudo. Tava pronto, mas tinha que ter aprovação, né? Então, foi também um processo, assim, bem exaustivo. E, enfim, saíram, Instituto e Regimento. E aí tinha que ter uma sede, aí a sede foi lá na Rua Mobral. E a coisa começou a andar, mas não tinha ninguém para trabalhar, não tinha nada. Na Rua Mobral, na verdade, tinha um telefone e uma máquina de escrever. E eu. Eu ficava o dia todo lá, mesmo sem ter o que fazer. O telefone poderia tocar. Entendeu? E foi contratado na época um secretário executivo que cuidava ele acompanhava os trâmites dos processos em Curitiba, nas secretarias, junto ao governo e tudo. Então eu tinha que ficar ali, porque caso ele precisasse alguma coisa, né? E aí a coisa foi transformado daí na FUNEOeste. Aí começaram os trabalhos, aí nós fomos todos transferidos junto com o patrimônio. Todos os funcionários também foram transferidos para o Estado, né? E aí nós passamos a ser estatutários. Por isso existem até hoje alguns servidores aqui que não passaram por concurso. Porque eram funcionários da FECIVEL, ou da FASTOL, ou de uma delas. E foram absorvidos pelo Estado quando absorveu o patrimônio dos campi. E aí vieram os planos de carreira extremamente lutado para conseguir, foi uma luta terrível. Não foi um plano bom, mas durou até não muito tempo atrás. E aí a gente fez todo o enquadramento do pessoal e tudo, até aí não tinha mais ninguém ainda na reitoria. Depois disso aí foi instalado, de fato, aí teve o diretor-presidente, aí foi a FECIVEL cedeu alguns funcionários, eu lembro que foi uma secretária, um motorista e uma operadora de fotocopiadora, Xerox, né? Que foram para lá além de mim. E aí foi feito um concurso público e foram contratadas 3 pessoas. Uma telefonista que também era recepcionista, uma zeladora e uma técnica administrativa, que acabou fazendo todo o trabalho de RH na época, fazia o RH de todo mundo. Vale dizer que a folha de pagamento, por um bom período, foi rodada em Maringá, na UEM. Porque a UEM é que tinha computadores. Nós não tínhamos. E aí a coisa foi indo. Depois veio o concurso para o pessoal da informática. E depois que eles estavam há um bom tempo já, os computadores começaram a chegar. Aqueles computadores que hoje seria, assim, coisa de museu, né? E aí começou a crescer, foi preciso alugar mais salas, ainda no mesmo endereço, que a gente tinha alugado a parte superior da casa. Aí foi a metade da parte inferior da casa, aí foram instaladas as pró-reitorias. Ainda lá na Rua Mobral. Tudo isso na Rua Mobral. Aí foram instaladas as pró-reitorias, também nas outras salas, até que não teve mais lugar. O nosso lugar, a nossa que eu digo é contábil, financeiro, compras, RH, ficou tudo na sala, na área de serviço da casa. Ela foi fechada com vidros e a nossa sala foi colocada ali, a gente trabalhava ali. E teve um período aí nesse tempo que essa funcionária, chama Janete, essa funcionária e a gente trabalhou mais ou menos 6 meses, de segunda a domingo, das 8 da manhã às 10 da noite. Todos os dias. Porque éramos nós duas. Que a secretária era a secretária do diretor. A recepcionista, a telefonista fazia o trabalho dela de segunda a sexta. E nós tínhamos trabalho para fazer, éramos só nós. Então a gente trabalhava de segunda a domingo. E aí, durante a semana, esse secretário executivo, um grande amigo se tornou, ele ia no bar do seu Luiz, que era em frente, até hoje lá o bar do seu Luiz. E ele trazia pra gente, porque a gente não saía pra comer, só ia sair pra almoçar no mercado que tinha ali ao lado. Aí ele trazia pra gente, vinha com um prato assim, cheio de queijo, picadinho de queijo, salame, pão, pra gente fazer um lanche. Continuávamos até 10 da noite, todos os dias. Foi um período de muito, mas muito trabalho. Mas conseguimos fazer esse negócio crescer. E você lembra quem que era? Você falou que tinha um diretor aqui. Quem que era o diretor nessa época, né? Na transição? Aqui, o professor Cuiava era diretor do campus e o Carlos Calçavara era o vice.
E o diretor-presidente da FUNioeste, na época, no comecinho, foi o Eloy Loman, que ele era lá de Marechal Cândido Rondon. Mas aí foi eleito o primeiro diretor-presidente, que foi o professor José Cuyava. E aí o Carlos assumiu a direção do campus e o professor Cuyava foi para ser o primeiro equivalente hoje ao reitor da Unioeste, da FUNioeste, né? E aí depois, quando mais ou menos que mudou para a Avenida Brasil? Então, foi depois que chegou, eu não lembro as datas, já falei para você que eu não lembro de data, mas foi, se eu não me engano, foi em 90, 91, por aí, que mudou para lá. Porque daí a gente não tinha mais espaço ali, não tinha como expandir. Aí a gente mudou para lá, para a avenida, pegamos o terceiro andar daquele prédio, ali na Avenida Brasil, quase em frente ao Hotel Grand Prix. Era muito frio naquele lugar, meu Deus, era muito frio. E aí ficamos lá até construir tudo aqui, enquanto a gente estava lá, houve a construção aqui, aí enquanto a gente estava lá, houve de fato a transformação em Unioeste, daí nesse tempo já era um outro diretor, já era o professor Marcos Vinícius, o diretor-presidente. E aí em seguida foi feita a eleição para a reitora, daí deixou de ser diretor-presidente e passaria a ser reitora. Quem que foi o primeiro reitor? Ele foi eleição daí para... Foi eleição, se não me engano, foi o Marcos Vinícius mesmo. Depois foi o professor Erneldo, foi o Marcos Vinícius. O Erneldo foi o segundo? Foi o segundo. O Marcos Vinícius foi o reitor na época. Primeiro. Que a gente estava lá, foi por pouco tempo, porque... Ele foi pro tempo, reitor pro tempo? Eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas ele foi durante pouco tempo e aí houve a eleição de reitor mesmo. Essa coisa da política eu não me lembro muito, assim, como foi. Mas assim, foi... Nesse tempo que a gente estava lá, foram construídos aí os campos, todos os campos, né? Inclusive aqui. E aí a coisa já estava caminhando bem, né? Já tinha sido tudo instalado, os campos já sabiam, já tinham aprendido, né, a conviver, todo mundo a conviver, tipo, meio que em harmonia. Dentro do possível, né? E aí a coisa já estava caminhando, né? Aí tinha autonomia para criar curso, aí vários cursos já foram criados, aí não precisava mais de correr atrás de outra universidade para reconhecer os diplomas, por exemplo. Ao contrário, a Unioeste passou a reconhecer. E aí começaram a chegar as outras faculdades na cidade e aí a coisa fluiu. E nessa época de transição, como que foi? Assim, que você falou já um pouco de como que foi, mas assim, em relação aos novos cursos, e para vocês que nem você já trabalhava antes na Festival, como foi receber essas pessoas novas e cursos novos? Como que... Essa ebulição toda que deve ter acontecido nesse período. Aconteceu, com certeza, só que aí eu não estava mais aqui, né, na Festival. Aí eu deixei de acompanhar tudo aqui. Então, eu acompanhei, de fato, esse processo aqui na Festival até a criação da FUNioeste. A partir daí, eu já fui para lá e a minha convivência aqui no campus já... E daí, quando você voltou, como que foi, assim, quando ficou pronto? Daí, quando ficou pronto, você voltou para cá? Sim, quando a reitoria mudou, né, para cá, e a gente mudou para cá, todo mundo mudou para cá. Mas o acompanhamento aqui a gente não teve mais isso, né? Presencial, acompanhar igual a gente acompanhava quando estava aqui. Não teve mais isso, tanto que eu não sabia onde era a tua sala. É verdade. E aí, então você voltou a trabalhar na reitoria e aí ficou mais na reitoria o tempo todo. Eu fiquei sempre na parte administrativa. E fiz quase tudo, menos a parte da pró-reitoria de graduação. Nessa eu nunca trabalhei. Graduação, a parte de ensino eu nunca trabalhei. Mas na parte administrativa eu fiz de tudo um pouco. Porque no começo a gente tinha que fazer tudo. Né? Então a gente foi aprendendo a fazer tudo. Quando começou, lá bem no comecinho, a gente não sabia. Quando foi transformado, e agora? Como é isso?
Agora a contabilidade é outra, agora todo o processo é outro, agora tem que ter licitação, agora tudo é diferente. E a gente não sabia nada disso. Nós tivemos um apoio muito grande das pessoas, de algumas pessoas das secretarias em Curitiba. Da Secretaria de Fazenda, da SET, da Secretaria de Planejamento, até do Tribunal de Contas. Porque as inspetorias que vinham, no começo era uma pessoa, só que vinha um senhor. E eles sabiam que a gente não sabia. Sabe como? Eles sabiam que se a gente errasse, se a gente tivesse feito alguma coisa errada, não era proposital aquilo, é que a gente de fato não sabia fazer. Tinha um rapaz na SET que ele dizia para mim assim, ele era financeiro da SET e eu era financeira aqui, né? Aí ele dizia: Lede, antes de fazer qualquer coisa, se você tiver dúvida, ligue para mim. Pode ser a dúvida mais boba do mundo, mas não faça. Primeiro pergunte, que eu vou te orientar para você não ter problemas. Então, esse tipo de ajuda foi de extrema importância para nós, para todas as áreas nossas, porque a gente não sabia como agir. Tinha que fazer empenho, tinha que fazer liquidação de empenho. Que isso? Isso morde? Será? Será que é isso? A gente nunca tinha ouvido falar daquilo. Contabilidade pública, a gente não sabia. Então, eles nos ajudaram muito, muito, muito. E assim, o Tribunal de Contas vinha, graças a Deus, a gente nunca fez nada errado que precisasse ser, né? Mas eles mais nos orientavam do que nos fiscalizavam no começo, bem no comecinho. Porque eles entendiam, né, que a gente estava começando e podia cometer alguma coisa, né, que não fosse muito legal ali, mas graças a Deus nunca aconteceu. Então, na UniOeste eu trabalhei em vários setores. Por último, quando eu me aposentei, eu estava na Secretaria dos Conselhos Superiores, que não deixava de ser legislação como lá no começo, escrevendo estatuto e engenheiro. Revisitando o que você já tinha trabalhado antes, né? Escrevendo resolução e enfim. Eu não te perguntei antes qual que é a sua formação. De ciências contábeis. Você fez mas aqui? Aí, fiz aqui. Mas nessa ebulição toda. Nossa. Olha só, tem que falar isso. Não havia internet. Não havia, a gente nem sonhava que seria essa internet. A gente fazia as coisas aqui, folha de pagamento, relatórios, orçamento, essas coisas. Orçamento, eles vinham de Curitiba nos ajudar a fazer. Eles ficavam aqui conosco até 11 da noite, trabalhando, fazendo o orçamento, elaborando o orçamento, para eles não terem que refazer lá. Planejamento e SET. E a gente fazia orçamento conjuntamente com eles. Então, a gente fazia folha de pagamento e outras, contabilidade, e levava para Curitiba. Então, a gente fazia aqui, à noite pegava ônibus e ia para Curitiba, lá na secretaria correspondente. Aí, com o pessoal da secretaria, a gente fazia o que tinha que fazer. Eles faziam os acertos que porventura tivesse que fazer, e sempre tinha, na folha de pagamento sempre tem, né? Faziam os acertos lá, a gente voltava à noite, refazia, porque era tudo na máquina de escrever. Então, lá corrigia, voltava, refazia tudo. À noite voltava para Curitiba levando os relatórios, as coisas acertadas. Então, a gente ficava, vai para Curitiba, volta para Cascavel, vai para Curitiba, volta para Cascavel. 4 noites na semana na estrada. E durante o dia trabalhando lá ou trabalhando aqui. E eu fazendo faculdade. Nossa. Aí tem uma professora, eu estava com uma nota bem boa com ela, mas estava com excesso de faltas. Aí ela disse: eu vou te reprovar por falta. Aí tive uma discussão bem assim, acalorada com ela. Falei: tudo bem, você vai me reprovar por falta. Eu tô indo atrás do seu pagamento, inclusive, não só todo mundo, mas o seu tá aí também. Então eu vou deixar de fazer isso para ficar assistindo sua aula. Mas tudo bem. Você reprovou ou não? Não reprovei. Não reprovei. Você pode contar assim, mais alguma situação assim, em todo esse processo, em todo esse tempo que chamou assim a sua atenção, né? Seja na FECIVEL ou na UniOeste? Ai, não sei, acho que já falei algumas coisas.
Não lembro assim de nada muito. Teve uma coisa bem legal que me veio à memória agora, que a gente fez uma festa lá em Marechal Rondon quando houve a implantação da carreira, do nosso plano de carreira. Foi feita uma festa para comemorar. Eu nem lembro como foi, acho que as associações que fizeram, eu não lembro muito direito isso. Eu só me lembro que houve uma festa muito grande lá em Rondon, porque foi uma vitória e tanto que a gente não era nada, né? E aí, de repente, a gente tinha pelo menos uma tabela salarial, né? E uma certa progressão, possibilidade de progressão na carreira, né? Coisa que até então ninguém tinha. E foi um fato, assim, bem marcante na história. Não sei se alguém mais vai lembrar disso, mas foi uma coisa bem interessante. Bem interessante. Foi uma festa. Bom, então eu agradeço pela sua presença aí, pela entrevista e pela colaboração nesse projeto, né, dos 30 anos da UniOeste, que com certeza, assim, você estava aí desde o começo. É uma história muito interessante mesmo. A história da UniOeste é uma epopeia, como diz você. Muito Muito obrigada, obrigada Leide. por terem me convidado. Fico feliz por isso. Uma Tomara que honra eu ter possa você ter aqui, eu contribuído. Feliz de Alguma ter coisa. você aqui. Muito bom.